da mensagem de hoje é Vitória sobre os gigantes. Você pode repetir comigo? Vitória sobre os gigantes. Em 1 Samuel, no verso 17, nós vemos que Davi matou o gigante, Golias. Em 2 Samuel, no capítulo 23, são seus valentes, a sua tropa de elite, é que mata os gigantes. E nós também fomos chamados para matar e vencer gigantes. Diga, eu fui chamado para vencer gigantes. Você pode perguntar, pastor, mas de que forma eu venço gigantes? Fazendo como Davi fez. Em 1 Samuel 17, você vai descobrir que Davi acreditava que ele é quem era o gigante. Não há em nenhum momento da batalha entre Davi e Golias que Davi mencione Golias como gigante, porque ele se via grande, porque ele sabia com quem ele estava, quem estava com ele era o Deus Todo-Poderoso. Então, o gigante somos nós. Diga, o gigante sou eu. Porque está escrito, irmãos, que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Então o gigante, fala para o irmão, o gigante é você. Sim. Vamos ao texto, 2 Samuel, capítulo 21, verso 15 ao 17, Lara. Obrigado, meu amor. Isso. Acompanhe comigo. Houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito, preste atenção, Davi se cansou muito. E Isbi-Benob, esse homem era um cara de grande estatura, pesado, descendente de Rafá, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava 3,6 kg. E ele ainda estava armado com uma espada nova. Estava afiado ou não estava? Estava afiado. Verso 17. Mas Abisai, diga comigo, Abisai, filho de Zeruia, nome bonito para colocar no filho, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi, agora sou o que estou dizendo, se reuniram e lhe juraram dizendo: nunca mais sairá conosco a guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Você pode repetir comigo? Nunca mais sairás conosco a guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Abisai, um dos valentes de Davi, arriscou a própria vida para livrar o rei. Tamanha era a consciência, entenda, tamanha era a consciência daqueles homens sobre quem era Davi e a sua importância para Israel. Eles consideravam Davi a luz, eles consideravam Davi a lâmpada de Israel. Um homem ungido por Deus para governar aquela nação. Agora eu trago uma pergunta. E nós temos sido cuidadosos como os valentes de Davi? Você vai entender por quê essa pergunta. Há uma lâmpada nesta terra que agora eu quero chamar igreja. Diga, igreja. As famílias, as pessoas, o mundo só não estão piores porque existe uma lâmpada iluminando a terra, a igreja. Mas a igreja, irmãos, não é formada por anjos. Não, pastor, não. É formada por homens e mulheres que são imperfeitos, limitados e que ainda precisam, estão em processo de aperfeiçoamento. Amém ou amém? Sim. E é isso que o diabo não aceita, que homens imperfeitos como eu e você sejamos chamados de luz do mundo. Ele odeia, ele olha como ele é imperfeito, como ela é imperfeita, é chamada de luz do mundo. Mateus 5,14. Há joio? Sim. Mas apesar de um
ou outro dar mau testemunho, a partir do novo nascimento, o homem e a mulher se tornam a lâmpada de Deus. Amém? Enquanto há pessoas por aí roubando, matando, fazendo feitiçaria, eu creio que é um povo que clama, que ora, pede para que Deus opere e transforme. Amém? Onde está esse povo? Levanta a tua mão aí. Onde está esse povo que clama? Enquanto lá fora tem gente fazendo feitiçaria, matando e roubando, existe um povo que clama e ora. Amém? Sim. Agora, enquanto essa lâmpada, igreja, estiver na terra, o mundo não entrará em trevas totalmente. Abisai reconhece que Davi era a lâmpada de Israel, a luz de Israel. Ele arriscou a sua vida para que essa lâmpada não se apagasse. Ele se colocou à disposição como uma oferta ao Senhor, para que aquela lâmpada não se apagasse. Abisai, irmãos, entenda isso, é um modelo do nível de fé e compromisso que cada um de nós precisa ter. O problema é que a lâmpada, que agora estou chamando de igreja, muitas vezes fica limitada por falta de recursos. A igreja acaba se não tiver recursos? Não. Ela continua. Agora eu disse que ela fica limitada se ela não tiver recursos. O avanço e o progresso da pregação do Evangelho desacelera consideravelmente, não havendo recursos. Nós precisamos aprender a ser valentes que conquistam. Quantos aqui são valentes que conquistam? Quantos aqui matam gigantes? Quantos aqui matam espinenote? Sim, somos nós. Mas nós aprendemos também que além de ser guerreiros, valentes que conquistam, nós precisamos ser valentes que zelam pelo reino. Pelo reino. Como Abisai zelou pela vida de Davi, como estou conjecturando, fazendo uma ligação de Davi à igreja, nós precisamos zelar pela vida da igreja, pelo progresso da igreja. E como podemos honrar a lâmpada de Deus, a igreja? Irmãos, Satanás a cada dia arquiteta um plano para cortar, limitar dízimos e ofertas da casa de Deus. E ele vai usar parente, TV, vai usar internet, ou seja lá o que for, para limitar os recursos da casa de Deus, porque ele sabe que sem recursos há um desaceleramento do avanço da igreja. Mas se houver corações comprometidos, o inimigo poderá até tentar, mas ele não vai conseguir êxito. Quantos aqui estão comprometidos, irmãos? Quantos aqui estão comprometidos com a casa, com o reino de Deus, com a lâmpada de Deus no mundo? Somos nós, igreja. Agora, é fácil aqui, comendador, a gente pregar sobre dízimos e ofertas, tem sido fácil. Por quê? Porque a gente tem visto, cada membro dessa igreja não pode dizer que não tem visto para onde tem os recursos. É piso que foi colocado, é telão que foi comprado, é janela que tem sido trocada, é grafiado que tem sido feito, é muro que foi levantado aqui em cima, é cada coisa que tem sido feita. Nenhum membro dessa casa pode dizer: eu não sei para onde tem ido o dinheiro. Eu creio que ainda há fiéis na casa do Senhor comprometidos com a manutenção da lâmpada de Deus na terra. Onde é que está esse povo? Onde é que está esse povo? Aleluia. O que determina a nossa provisão e o nosso posicionamento é de saber e ter a certeza de onde ela vem, Everton. Muitos de nós queremos a honra de Deus, mas aquele que não reconhece de onde vem essa honra nunca será honrado. Não. Nós precisamos saber que a fonte é Deus. Diga: a minha fonte é Deus. É Ele quem abre a porta e é Ele quem abençoa. Deus, irmãos, é a origem da nossa prosperidade e da nossa provisão. Se você tem compromisso com a lâmpada de Deus na terra, que é a igreja, se você tem compromisso com dízimos e ofertas,
Não se preocupe, porque sempre vai haver provisão na tua vida. É promessa da palavra de Deus, não é o pastor Júlio quem está falando. É promessa que está escrito na palavra de Deus. Se você tem compromisso com a lâmpada de Deus no mundo, sempre haverá provisão na tua casa. Sempre haverá provisão na tua casa. Um grande gigante afronta o nosso país. Ele chama-se pobreza, ruína, miséria e escassez. E esse gigante não vai cair por graça de nenhum político. Não é nenhum político que vai fazer isso cair. Essa obra só se manifestará por meio da lâmpada de Deus na terra, a sua igreja. Nós somos agentes de modificação. Nós, como igreja, somos agentes de transformação da sociedade, irmãos. Nós somos a lâmpada de Deus no mundo. Não apenas de salvação, mas de mudança de mentalidade e cultura. Mudança de mentalidade e cultura. Se a nossa mentalidade mudar, seremos agentes dessa mudança. Abisai se dispôs a morrer pela lâmpada de Israel. Agora eu coloquei uma pergunta. Nós dizemos que amamos a Deus, mas o que nós temos investido em seu reino? E quando eu falo agora sobre investimento, eu não estou falando apenas da parte financeira. Eu falo de tempo e eu falo de talento. Tem muita gente sentada nas cadeiras que tem tempo e que tem talento, mas não tem semeado o seu tempo e o seu talento no reino de Deus. Deus quer abrir a porta para você. Deus quer te abençoar e Ele vai fazer isso, mas a partir do momento que você semear o teu tempo e o teu talento na casa dEle, no reino dEle. Ele te encheu de talento, Ele te encheu de riqueza, pôs o tesouro dentro de vaso de barro. Não é para você ficar sentado na cadeira, é para você desenvolver o reino dEle. Amém? Que o mesmo nível de honra derramado sobre a vida de Abisai seja liberado sobre a nossa vida, irmãos. Porque você e eu estamos comprometidos com a lâmpada de Deus na terra. A igreja. Quem é comprometido dizima. Quem é comprometido oferta. Quem é comprometido dá o seu tempo. Quem é comprometido dá o seu talento. Amém? Quantos querem honrar o Senhor nessa noite com seus dízimos e ofertas? Dê um aplauso aí para o Senhor.